caso vocês perceber que meu PC tá travando, é que eu tô instalando o meu programa de desenvolvimento aqui no notebook. Ah, Então, beleza, de boa. aí vocês Deixa eu vão me pegar uma água avisando lá. se caso travar aí. Pegar uma água ali, mas pode começar aí. Beleza. O Bruno Eduardo, ele tá com um probleminha no celular. Desde a semana ele tá falando. Ele Então, não perde também a matéria. Mas dá para ir segurando. dá. Qualquer coisa eu já vou disponibilizar também depois o vídeo. Pessoal, então a aula de hoje é nova, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os protocolos de internet, extranet, para ficar bacana aí e dar continuidade nas nossas coisas. Então, como eu já tinha falado aí nas aulas anteriores, né, referente ao protocolo PPP, nós vamos falar um pouquinho mais hoje, tá? Fazer um pouquinho uma introdução mais a fundo do que ele é, que ele faz, tá? Então, protocolo PPP, point to point ou ponto a ponto, tá? Inclusive caiu na prova, bastante gente acertou, tá? Então, vocês foram muito bem na minha prova. Pretendo deixar um Eu pouquinho acho, mais difícil. Oi? eu acho que não. Ô Eu acho que eu louco, errei Marta, aí, ó. tirou nota boa. Não ficou lá pra Então, ver a nota lá, ficou com medo de eu falar nota ruim. mas eu fiquei insegura, mas eu não fiquei sabendo minha nota, não. Não, depois eu te falo então. Tá ali na minha mochila. Aí Tá bom, depois eu já te falo a obrigada. tua nota. Eu te mandei no Tá, privado, no WhatsApp. Mas eu vou te falar aí. Mas foi nota boa. tá. Vou esperar. Tá. Mas vou assistir essa aula aqui, que a próxima prova tem que ser melhor ainda. Isso aí. Então, PPP, Point to Point Protocol. Ele é um protocolo de ponta a ponto, né? Ele é um protocolo de comunicação de dados entre de camada 2 da OSI, tá? Ele está no Liner 2 ou camada 2 do sistema da OSI, tá? Que é o Open System Intercommunication. E nós já falamos aí nas aulas anteriores, né, sobre o protocolo. Então vocês já estão cientes aí o que significa, tá? Ele é amplamente utilizado para estabelecer conexões diretas entre dois nós de uma rede, geralmente através de uma linha serial, né? Como de telefone, cabo de fibra ótica, tá? Ou conexão DSL. Esse PPP, né? É utilizado bastante em provedores referente a conexões de internet, tá? Os provedores usam com os clientes finais, tá? Então geralmente é utilizado esse tipo de protocolo PPP, tá? O PPP ele oferece várias funcionalidades importantes, tá? Estabelecimento de conexão PPP permite a criação e a terminação de conexões de ponta a ponta entre dois dispositivos de rede. Essa conexão pode ser temporária, como uma conexão de escada, ou permanente, como uma conexão DSL. Tá? Hoje em dia nós não utilizamos mais DSL, né? Hoje já foi substituída pela fibra, então DSL ficou em desuso, tá? Autenticação de conexão, né? Provedores eles usam também esse tipo de protocolo, que ele suporta diferentes métodos de autenticação para verificar a identidade dos dispositivos que estão se conectando, tá? Então esse protocolo ele consegue estar verificando esse tipo de conexão também. Isso pode incluir autenticação por senha, tá? Geralmente todos, né? A maioria dos provedores aí a autenticação é por login e senha, tá? E nós conseguimos através desse protocolo fazer essa conexão. E o desafio de resposta, né? O SHAP.
ou até mesmo certificados digitais. Certificado digital é o que nós utilizamos aí para baixar nota em governo, tá? Então o governo ele também usa esse tipo de protocolo para poder estar acessando aí as páginas deles também. Criptografia de transmissão para garantir segurança dos dados transmitidos pela conexão. O PPP pode implementar criptografia e é uma criptografia boa até. Isso protege os dados contra intercepção e leitura por terceiros não autorizados, tá? Então esse tipo de protocolo ele também faz essa criptografia que nós conseguimos estar não deixando, né, o nosso algumas pessoas não autorizadas a ler as nossas conversas ou até ver os nossos dados, tá? Compressão. O PPP também suporta, né, técnicas de compressão para otimizar a eficiência da transmissão de dados, tá? Ele pode comprimir pacotes, tá? Então isso é bem útil hoje em dia, né, que cada vez que passa imagens, vídeos, textos estão cada vez mais pesados, né? Então isso ajuda. E ele também é essencial, né, para conexão de banda larga, apesar que hoje em dia os nossos provedores estão com bastante internet, né? Eles têm bastante pontos de internet, tanto nacional como internacional, tá? Além dessas funcionalidades principais, o PPP é altamente configurável, tá? Então eu posso configurar ele por inteiro. Isso pode suportar uma variedade de opções de expansão, tornando adequado para a ampla gama de cenários de rede, tá? Então o PPP ele também pode trabalhar aí com bastante cenário de rede, né? Por exemplo, o Estrela, né? O Anel, como nós falamos já nas aulas anteriores, caiu na prova também, né? Então isso pode estar melhorando aí o tipo de conexão, tá bom? Por exemplo, pode ser usado em ambientes de acesso remoto também, tá, pessoal? O PPP ele também é configurável para acesso remoto e criptografia também, tá? Conexão de escada. Eu tenho certeza que algum de vocês aí já tentou conectar aí internet de escada pelo telefone, né? Acessar meia-noite para ficar mais barato. Ficar mudo o telefone. Nossa, quantas vezes minha mãe ficava braba comigo que o telefone tava mudo. É, bem isso. E de dia era caro pra caramba, meu Deus do céu. Bastante, meia-noite isso era uma conexão, né? Aham, era como se você ficasse conversando na linha, né? Era, puxa. E redes de internet também usa, redes de telefonia móvel também usa a conexão PPP, tá? Então, através de um token que fica dentro do nosso chip, da nossa linha telefônica, nós conseguimos estar conectando a operadora também, tá? Esse daqui não é muito comum, é o XDSL. O XDSL, que significa Digital Subscribe Line, é uma família das tecnologias de transmissão digital que permite o uso eficiente das linhas telefônicas de cobre para transmitir dados de alta velocidade. Então, pessoal, a fibra ainda é a dominante, tá? É a conexão assim mais rápida que nós temos hoje, tá? Não tem mais tecnologia melhor do que a fibra, mas também tem o XDSL, tá? Que ele permite aí alta velocidade também por linhas telefônicas, tá? Não igual aquela que nós tinha, que era horrível, né? Mas ela permite aí altas velocidades.
Essas tecnologias são projetadas para oferecer uma internet de banda larga e serviço de comunicação geral, tá? Então, geralmente ainda tem esse tipo de linha telefônica, mesmo existindo a fibra. Existem várias variedades, tá, do XDSL, incluindo o ADSL, o Analytic Digital Subscriber Line, é uma forma mais comum do protocolo aí XDLS. O ADLS permite taxa de download mais rápida, o que as de upload, tá? Sendo adequado para aplicação onde a maioria do tráfego de dados é decidida para o usuário, como navegação web, streaming de vídeo e etc. Tá? Então, o protocolo ADSL, o download ele é maior, tá? Ele é mais rápido, e o upload ele é menor. Ah, mas por que o upload dele é menor? Pessoal, em um provedor, o mais caro, né, da internet ao todo, o mais caro ele é o upload, ele não é o download. Geralmente provedores pagam pelo upload, tá? Então o upload ele é mais caro, porque eu estou enviando dados, os usuários estão enviando dados e é onde que é cobrado, tá? E também tem uma variante aí desse protocolo que é o VDSL, o Wide Bitrate Digital Subscribers Line. O VDSL oferece velocidade de transmissão ainda mais altas do que o ADSL, especificamente em distâncias curtas da central de telefone, tá? Ele é frequentemente usado nas áreas urbanas, tá? Então, áreas urbanas aí tem esse tipo de tecnologia, principalmente metropolitanas, tá? E tem o avanço do ADSL, né, que é o ADSL2 e o ADSL2 Plus, que são melhorias do ADSL original e oferece uma velocidade mais alta e maior eficiência de aspecto, tá? Uma variante dela também é o GSHDSL, o Simples Peer High Speed Digital Subscribers Line. É uma forma simétrica de XDSL, que significa que oferece a mesma taxa de transferência de dados, tanto para upload quanto para de download. Pessoal, o nosso provedor ele usa o GSHDSL, tá? Ele usa esse protocolo, tá? Inclusive, geralmente, né? O nosso internet é a mesma taxa de download e upload, tá? Então ele é utilizado esse protocolo e é frequentemente usado em aplicações empresariais, tá? Hoje em dia não mais, né? Que com o avanço aí da tecnologia, cada vez as páginas aí HTML, né? As URLs mais pesadas, né? Os downloads mais pesados, acabou não sendo só para a empresa, né? Então nós estamos usando também esse tipo de tecnologia também, tá? O HDSL, o High Bitrate Digital Subscribers Line, similar ao GSHDSL, é uma forma simétrica de XDSL, frequentemente usada para aplicações empresariais. As tecnologias XDSL aproveitam a capacidade de transmissão de dados de alta velocidade das linhas telefônicas de cobre, utilizando modems especiais tanto no lado do usuário quanto no lado central da telefônica. Esses modems convertem os sinais digitais em analógicos para transmissão sobre o par de fios de cobre e vice-versa. Então, pessoal, o ADSL é como se fosse o nosso roteador Wi-Fi, tá?
geralmente ele é quase igual. Única coisa que atrás dele ele tem um conector geralmente cinza, tá? Que é o RJ11, que ele tem menos pares, né, dentro dele, e ele é de cobre também, tá? O XDSL é popular devido à sua capacidade de fornecer conexões de banda larga em áreas onde a infraestrutura de fibra ótica ainda não foi implementada ou onde não é economicamente viável, tá? Então, por exemplo, fazenda, esses lugares geralmente é desta forma, tá? No entanto, a velocidade e a quantidade de conexão do XDSL podem variar significativamente dependendo da distância entre o usuário e a central telefônica, bem como a quantidade de linhas de cobre. Até aí tudo bem, pessoal? Tudo bem, Guilherme. Beleza. Positivo. Maravilha. Point-to-Point Protocol over Ethernet, ou PPPoE, tá? Esse é um protocolo que eu conheço mais, tá? Ele é um pouquinho diferente do PPP, mas ele também é utilizado em provedores, inclusive a NetBarretos, ela utiliza esse tipo de protocolo, tá? Que é o PPPoE, o Point-to-Point Protocol over Ethernet. É um protocolo de rede que possibilita a conexão de dispositivos à internet através de uma rede Ethernet, encapsulando os pacotes PPP dentro de tramas Ethernet para transmissão sobre a rede de banda larga, como DSL e rede de fibra ótica. Pessoal, o PPPoE é a forma mais fácil de você criar uma rede, tá? De conexão de banda larga, tá? Independente se for fibra, antena, ADSL, né? Por telefone. Então, ela é mais fácil, tá? Estabelecimento da conexão. Inicialmente, o dispositivo do assinante, por exemplo, um computador, precisa estabelecer uma conexão com o provedor de serviço de internet, ou ISP. O PPPoE facilita esse processo de estabelecimento de conexão. Então, ele permite que nós fazemos, né, e ele facilita esse tipo de conexão através de um login e de uma senha, tá? Permitindo que o dispositivo do assinante se autentique e negocie os parâmetros de conexão com o servidor PPPoE do lado do ISP, ou serviço de internet, ou provedor de internet, tá? Aí pode falar do jeito que vocês se sentirem mais confortáveis, tá? Geralmente, os protocolos, eles é um servidor à parte, tá? Tem a conexão de internet, né? Tem os equipamentos de internet, e o equipamento de autenticação, ele é um computador à parte, tá? Geralmente ele é um computador físico, tá? Geralmente ele roda Linux e ele faz essa autenticação. E o encapsulamento PPP. Uma vez que a conexão é estabelecida, o PPPoE encapsula os pacotes PPP em tramas Ethernet para transporte sobre a rede de acesso, tá? Então o PPP nada mais nada menos que ele encapsula todos os pacotes aí para poder melhor usufruir da nossa internet, tá? Para não sobrecarregar a nossa conexão. Isso é semelhante a um encapsulamento de rede local, como o anel, a estrela, padrão, onde os pacotes são inseridos em tramas Ethernet para transmissão da rede local. Transmissão sobre a rede de acesso. As tramas Ethernet, contendo os pacotes PPP encapsulados, são então transmitidos sobre a rede de acesso do provedor de internet,
que pode ser uma rede DSL, fibra ótica ou até mesmo em cabo de rede, ou se caso você tiver um nível acima, né, com a anteninha do tio Elon Musk, né, que também é conexão PPPoE. As tramas Ethernet são roteadas até os equipamentos do provedor, aproveitando onde são encapsuladas e os pacotes PPP são extraídos. Tá? Então, por exemplo, quando eu mando um pacote, eu acesso algum site, alguma coisa, eu encapsulo esse pacote para poder ele enviar mais rápido para o meu provedor, e o meu provedor ele faz todo aquele desencapsulamento e já utiliza ali os meus pacotes, tá? O encaminhamento para a internet, né? Depois que o PPPoE encapsula, né, extrai os pacotes, né, encaminha os pacotes através do provedor, né, no provedor, esses pacotes eles vão estar passando aí pela infraestrutura do provedor, entre outros, até chegar no destino final, tá? Então esses pacotes vão passar por roteadores, switches, cabos, fibras subterrâneo, fibra no oceano, tá? Então, geralmente nós passamos até em outros estados e assim sucessivamente até chegar no nosso destino, tá? Então é assim que o PPP ele funciona, ele encapsula para ir mais rápido para o nosso provedor, e o nosso provedor já joga para os outros switches e roteadores para ir o mais rápido possível, tá? Retorno de pacote. Então toda vez que nós enviamos um pacote, né, nós temos que receber esse retorno, tá? Então ele também está dentro do protocolo TCP/IP, né, que ele garante a entrega do pacote ao destinatário e o retorno também, tá? Então, da mesma forma, os pacotes de resposta de internet são encapsulados em tramas da internet e enviados de volta aos dispositivos dos assinantes, né, através da rede e através do provedor de internet. Esses pacotes estão encapsulados pelo dispositivo do assinante e processados conforme necessário, tá? Geralmente quando nós abrimos uma página web ou qualquer outro tipo de site ou alguma coisa semelhante, os nossos pacotes, né, eles geralmente não são todos desencapsulados, tá? Então eles vão gradativamente desencapsulando através do uso, tá? Então nosso provedor, nosso navegador, ele é responsável por isso, tá? O PPPoE é constantemente usado em redes de banda larga residenciais e empresariais, onde é necessária a autenticação do cliente e gerenciamento de conexão. Ele fornece uma maneira eficiente e segura de conectar-se aos dispositivos. A internet através da rede Ethernet, ao mesmo tempo em que aproveita as funcionalidades e a robustez do protocolo PPP. Então, pessoal, quando nós acessamos aí uma internet, vocês podem perceber que rola muita coisa atrás ali, embaixo dos panos ali, entendeu? Encapsulamento, tabela de roteamento, bate lá nos Estados Unidos, volta, um bagulho doido, né? Então, às vezes, usuários, né, de cotidiano, né, usuários padrões, assim, né, que usa internet só para entrar no WhatsApp, às vezes não sabe disso, né? Então, como nós estamos aprendendo essa parte, nós podemos ver que a internet é muita coisa, dá para fazer muita coisa com ela, né? E às vezes quem tem acesso à internet e à banda larga não vê isso, né? A ferramenta que está na mão. Então isso geralmente aqui no Brasil, principalmente, né? É muito triste, né? Que cada vez mais as pessoas estão fechadas a entender como que funciona, né, uma tecnologia, como funciona a internet, né? Então é bem complicado.
protocolo PPPoA, Point to Point Protocol over ATM. É um protocolo de enlace de dados da camada 2 ou Line 2, que permite que a conexão de modems domésticos de banda larga e provedores de serviço de internet, através de linha telefônica, utilizando a tecnologia de rede de transferência assíncrona, ou ATM. O encapsulamento PPP sobre o ATM, o PPPoA encapsula os pacotes PPP dentro de células ATM para transporte sobre a rede de acesso do provedor de serviço de internet. Cada célula ATM é um pequeno pacote de dados fixo, o que torna a transmissão eficiente e adequada para redes de banda larga. Pessoal, esse PPPoA não é muito utilizado aqui no Brasil, tá? Geralmente é usado o PPPoE mesmo, tá? Então, mas ele é mais um protocolo também. A conexão de ponto a ponto, o PPPoA, estabelece uma conexão ponto a ponto entre os modems do assinante, geralmente modem ADSL, né? Que é aqueles modem junto com o telefone, né? Que nós utilizávamos aí da Vivo, que era a Speed, tá? A Speed utilizava esse protocolo PPPoA. Então tinha lá o cabinho lá de telefone que descia lá da nossa casa, né? Tinha um hubzinho que saía um para o telefone e outro para o modem. E esse modem ele fazia autenticação com o PPPoA, tá? E ele permite, né, que o modem se comunique diretamente com os servidores da internet, tá? Do provedor. Ô, Guilherme, Oi? a via rádio era como? Tipo assim, era por satélite, certo? Por sinal. Isso. Ah, tá, beleza. A via rádio era ponto a ponto por antenas, né? Sim, sim. Até... Porque era por cabo, né? Essas redes de telefone, igual você tá falando. Vinha do servidor, aí tudo esse via rádio é por antenas, né? Isso. Aí não tinha fiação, né? Pra chegar até na nossas casas. Não. O via rádio é mais avançado do que o ADSL, né? Aham, entendi. Mas a conexão da via rádio é a mesma do que o da fibra, que é o PPPoE, tá? Então a comunicação dele é a mesma. Por isso que dá para conectar aí via rádio e fibra no mesmo provedor. Sim, entendi. Da hora. Beleza? Autenticação e gerenciamento de conexão. Assim como o PPPoE, o PPPoA também suporta a autenticação de usuários e gerenciamento de conexão. Isso permite que o provedor autentique o cliente, configure parâmetros de conexão, como endereço IP, configuração de DNS e entre outros. Então, o PPPoE é quase igual ao PPPoA, só que o PPPoE ele conecta também fibra, antena, conexão via antena, né? Conexão do tio Elon Musk, que é via satélite. E o PPPoA ele conecta o ADSL, tá? Vou ver se qualquer aula presencial aí nossa, eu tenho uma antena a rádio. Vou ver se eu levo lá e mostro pra vocês como que é a autenticação PPPoE. Beleza, top. Transmissão sobre a rede ATM. As células ATM contendo os pacotes PPP encapsulados são transmitidas pela rede ATM do provedor, até alcançar os equipamentos adequados, como os servidores de acesso à internet do provedor. Então, o ATM ele ajuda aí o PPP tá encapsulando tudo aí e mandando para o provedor, tá?
Conexão com a internet. Depois que os pacotes PPP são desencapsulados pelos equipamentos dos provedores, eles são encapsulados para a internet através da infraestrutura de rede do provedor. Então, cada provedor ele tem um encapsulamento, tá? Mas geralmente tem um determinado padrão para isso, porque a camada OSI nos obriga, tá? Os pacotes podem então passar por roteadores, switches, até atingirem os destinos finais deles, tá? Mesma coisa com qualquer tipo de conexão, tá bom? E o retorno do pacote, né? Da mesma forma que os outros protocolos, ele nos retorna dados, o ATM também nos retorna também. Então, o PPPoA é comumente usado em conexões de banda larga DSL, onde a tecnologia ATM é utilizada para transportar dados sobre a infraestrutura de linhas telefônicas existentes. Ele fornece uma maneira eficiente e confiável de conectar modems domésticos à internet através de linhas telefônicas, aproveitando as vantagens do protocolo PPP para a tecnologia ATM, tá? Então, hoje em dia nós não vemos muito mais, né? Mas ainda existe. PoE ou PoE, tá? É o Power over Ethernet. Ethernet. Isso significa que um único cabo de internet pode fornecer tanto conectividade de rede quanto energia elétrica para dispositivos de rede, como pontos de acesso sem fio, ou WAPs, tá? Câmera de vigilância IP, telefone VoIP e entre outros. Aqui tem uma peculiaridade também, que as antenas de via rádio era desta forma, tá? Ele usa um conector PoE, que ele passa tanto internet quanto energia. Isso é bom? É muito bom, mas é um risco lascado, viu? Pelo amor de Deus. Integração de dados e energia. O PoE alimenta a necessidade de instalar cabos de energia separados para alimentar dispositivos de rede. Em vez disso, a energia elétrica é transmitida através dos mesmos cabos Ethernet que são usados para transmitir os dados, simplificando a instalação e reduzindo a necessidade de tomadas de energia próxima aos dispositivos. Então, pessoal, aquele cabo de rede que nós tem, né, que caiu na prova, que é um Cat5e, né, que é um cabo de rede, ele também passa energia com essa tecnologia PoE, tá? Inclusive a antena que eu tenho, que está guardada aqui, próxima oportunidade eu vou levar aí para vocês verem, ele é PoE também, tá? Então eu vou mostrar aí que um cabo de rede ele passa tanto energia quanto dados, tá? Então o padrão PoE, ele existe vários padrões PoE, né? Sendo o mais comum o IEE de 802.3 AF e o IEE 803 AT, também conhecido como PoE Plus. Ele é um pouquinho mais evoluído do que o PoE, tá? E o IEE 802 3BT, também conhecido como PoE Plus Plus. Isso daqui, pessoal, são algumas tecnologias que nós temos para deixar mais eficiente, tá? Então, cada padrão fornece dispositivos de níveis de potência elétrica, permitindo que dispositivos como diferentes equipamentos de energia sejam alimentados através da PoE. Então, geralmente o microtik, alguns equipamentos em microtik, como antenas, né, roteadores, eles usam muito esse tipo de conexão. O Ubiquiti também, tá? Então, aqueles Unify, não sei se vocês já viram,
na escola tem. Lá no liceu tem. No teto, parece uns discos voador que tem umas luzes azul ou verde. Aquilo ali é um equipamento de roteamento, né? Um roteador aquilo ali. E é alimentado por cabo de rede, que é o PoE, tá? Então, esses dispositivos compatíveis com PoE é uma ampla variedade de dispositivos de rede que são compatíveis com PoE, incluindo acesso sem fio, câmeras de vigilância, telefone IP, switches de rede, né? Como eu acabei de falar para vocês. Esses dispositivos geralmente têm um conector Ethernet especial que suporta a alimentação pelo PoE, tá? Pelo amor de Deus, não vai me colocar uma fonte PoE em um notebook ou algum outro equipamento, senão vai fritar ele inteirinho. Pelo amor de Deus. Injetores PoE e switches PoE. Para implementar o PoE em uma rede, é necessário utilizar dispositivos que suportam essa funcionalidade. Isso inclui injetores PoE, que insere energia elétrica nos cabos de Ethernet, e também switches PoE, que são switches de rede que têm a capacidade de fornecer energia elétrica através das portas Ethernet. Então, pessoal, essa tecnologia é bastante usada aí em infraestruturas grandes, tá? Para não ficar aquele mundaréu de cabo, de tomada. Geralmente o pessoal coloca esses switches PoE e só faz o cabo e manda cabo para todo lado ali, já passa energia para todo mundo e todo mundo vai ser feliz. E é isso. Os benefícios do PoE. O PoE oferece uma série de benefícios, incluindo a maior flexibilidade na instalação de dispositivos de rede em local onde não há acesso fácil a tomadas de energia, tá? Reduzindo o custo de instalação e manutenção, e a capacidade de alimentar dispositivos de rede e de roteamento, tá? O que é particularmente útil em ambientes como instalações industriais e externas. Então, pessoal, por exemplo, eu tenho um cômodo lá no fundo de casa que não tem energia, mas eu quero colocar um roteador lá. Eu não preciso puxar uma tomada, fazer uma parte elétrica naquele fundo, né? É só puxar um cabo de rede, colocar ali um roteador PoE, né? Que já vai passar energia ali lindamente, tá? Asynchronous Transfer Mode, ou ATM, que nós já citamos ali anteriormente. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, tá? O Asynchronous Transfer Mode é um padrão de telecomunicação definido pelo ANSI, American National Standards Institute, e a ITU-T, International Telecommunication Union Telecommunication Standard Sector, para a transmissão digital de vários tipos de tráfego, como voz, vídeo, outros dados. Por exemplo, o YouTube usa isso, a Twitch. Então tem vários sites, né, que usa esse ATM, tá? Modo de transferência assíncrono. O termo assíncrono refere-se ao fato de que as células ATM são transferidas de forma independente, sem depender de um relógio central. Isso permite que o ATM seja altamente escalável e adequado para transportar diferentes tipos de tráfego, como requisitos variados de largura de banda e quantidade de serviço. Tá acabando, pessoal, tá na metade, hein? As células ATM, o ATM divide os dados
em pequenos pacotes chamados células, cada uma com um tamanho de 35 bits. Cada célula contém um cabeçalho de 5 para controle e um payload de 48 bits para os dados. Essa estrutura de célula permite que a comunicação eficiente e rápida na rede. Então o ATM ele pode ter várias rotas, tá? Incluindo aí um destinatário e uma pessoa que está enviando para ele, tá? Como se fosse no correio mesmo. Só que aqui nesse caso, os pacotes podem ser redirecionados aí de vários caminhos, tá? A comunicação de células, o ATM utiliza uma tecnologia de comunicação baseada em células, onde as células são encaminhadas individualmente de um nó para o outro ao longo da rede. Isso proporciona baixa latência e alta taxa de transferência, tornando o ATM adequado para aplicações que exigem transmissão em tempo real, como vídeo e voz, tá? Largura de banda alocada. No ATM, a largura de banda é alocada de forma estática ou dinâmica para diferentes conexões. Isso permite que o ATM garanta qualidade de serviços, que é o QoS, que significa qualidade de serviço, para diferentes tipos de tráfego, priorizando o fluxo de dados com base em requisitos específicos como atraso, jitter e perca de pacote. Padrão internacional. O ATM é um padrão internacionalmente conhecido, definido pelo ITU em uma série de recomendações, como as séries I361 e I363. Essas recomendações especificam os aspectos técnicos do ATM, incluindo a infraestrutura das células, protocolos de sinalização e interface de rede. Aplicação. O ATM foi amplamente utilizado em redes de telecomunicação durante os anos de 1990 e o início da década de 2000, especialmente em redes de longa distância, redes corporativas e redes de acesso. Embora tenha sido uma grande parte substituído pela topologia Ethernet e IP, né, ou TCP/IP também, né, em muitos cenários o ATM ainda é utilizado em algumas redes legadas e em aplicações específicas, onde a comunicação eficiente e qualidade de serviços são requisitos críticos. Por exemplo, hospital, tá? O hospital usa muito isso, a tecnologia ATM também, junto com o protocolo aí TCP/IP. Eles fazem uma junção lá, uma mistureba e fica bom e rápido, tá? E1 e T1, Europan 1 e o T-Carrier 1. Os padrões E1 e T1 são tipos de linhas telefônicas digitais amplamente utilizados em redes de telecomunicação para transmissão de voz e dados. Ambos foram desenvolvidos para fornecer uma maneira eficiente e confiável de transportar informações digitais sobre a linha de comunicação de longa distância. O E1 o padrão E1 é desenvolvido pela CEPT, Conferência Europeia de Administração de Correios e Telecomunicação. Caraca, eles juntaram o correio com telecomunicação e fizeram um protocolo. A Europa é demais. E é comumente usado na Europa e em muitas outras partes do mundo.
Ele define uma taxa de transmissão de 2048 megabits por segundo. Isso é muita coisa, pessoal. E é composta por 32 canais de 64 kilobits por segundo, ou kbps, por quais 30 são usados para dados e voz, e 2 são reservados para sinalização e controle. O padrão T1 foi desenvolvido nos Estados Unidos e amplamente utilizado na América do Norte, e ele define uma taxa de transmissão de 1544 megabits por segundo e é composto por 24 canais de 64 kbps cada, dos quais 23 são usados para dados e voz. E1 é reservado para sinalização de controle. Transmissão de voz e dados. Tanto o E1 quanto o T1 são utilizados para transportar tanto voz quanto dados em uma rede de telecomunicação. Eles são frequentemente usados em sistemas de telefonia, tá? Para conectar centrais telefônicas, fornecendo acesso a serviços de telefonia e habilitar comunicação de longa distância. Multiplexão de canais. Tanto o E1 quanto o T1 utilizam tecnologias de multicomplexão para combinar múltiplos canais de voz e dados em uma única linha de transmissão digital. Isso permite que múltiplas chamadas telefônicas ou conexão de dados seja transmitida simultaneamente sobre uma única linha, economizando custo, utilização eficiente e largura de banda disponível. Equipamentos de transmissão. Para utilizar a linha E1 e T1, é necessário equipamentos que permitem adequação, como multiplexadores, roteadores e suítes, que podem converter sinais digitais para os formatos adequados e roteá-los para seus destinos finais da rede. Flexibilidade e estabilidade. Tanto o E1 quanto o T1 oferece flexibilidade e escalabilidade, permitindo a adição ou remoção de canais conforme necessário, tá? WiMAX, Worldwide Interoperability for Microwave Acer. Rapaz, esse daqui é difícil pra caramba. Ou WiMAX é um padrão de comunicação sem fio que oferece. Eu tô percebendo isso. Oi? Eu tô percebendo isso daí. Nossa, meu inglês já é muito ruim. Ainda tem esses nomes difíceis, aí piora. Né? Ele oferece uma banda larga de alta velocidade em longa distância, tá? E é sem fio. Ele foi desenvolvido e fornecido, né? Acesso à internet de alta velocidade em áreas urbanas, suburbanas e rurais, onde a infraestrutura de banda larga fixa pode ser limitada ou inexistente. Talvez o tio Elon Musk ele use daqui também. Padrões de comunicação sem fio. O WiMAX é baseado no padrão IEEE 802.16 e é projetado para operar faixas de frequências licenciadas e não licenciadas. Eles utilizam tecnologia de modulação avançada para transmitir dados digitalmente através do ar, proporcionando altas velocidades de dados ao longo alcance. Conectividade de banda larga de alta velocidade. Uma das principais características do WiMAX é a sua capacidade de fornecer conectividade de banda larga de alta velocidade, como taxa de transferência de dados que podem rivalizar com as oferecidas
por tecnologias de acesso físico, como o DSL e cabo. O enlace estendido ou IMAX é capaz de fornecer cobertura de longo alcance, permitindo que os provedores de serviço de internet alcancem áreas remotas ou suburbanas, onde a instalação da infraestrutura de banda larga fixa pode ser cara ou inviável. Geralmente, pessoal, quando nós estamos em alguma área ali não muito boa, né, não muito urbana, ainda a nossa operadora fica funcionando, né? Então, é esse tipo de tecnologia que é utilizado, tá? Então, ele permite aí longas distâncias. Flexibilidade da implantação. O IMAX pode ser implantado de várias maneiras, incluindo redes físicas e móveis. Nas redes físicas, antenas estacionárias são instaladas em locais estratégicos para fornecer cobertura em uma determinada área. Nas redes móveis, o IMAX pode ser usado para fornecer conectividade de internet em movimento para dispositivos móveis, como smartphones, laptops e entre outros. Suporte a aplicação diversas. O IMAX é adequado para uma variedade de aplicação, incluindo acesso à internet residencial e empresarial, backhaul de rede de telecomunicação, sistemas de vigilância por vídeo sem fio e o acesso à internet em áreas remotas. Padrão internacional. O IMAX é um padrão internacionalmente conhecido e por muitos países ao redor do mundo adotam ou consideram sua implementação para fornecer acesso à internet de banda larga, em áreas onde a infraestrutura de banda larga fixa é limitada. Agora aqui, pessoal, nós vamos já partir para o que nós usa, que nós vê mais, né? Que é mais visual, né? Que é o 3G e o Wi-Fi, tá? Então o termo 3G e Wi-Fi pode ser interpretado de algumas maneiras diferentes, mas geralmente refere-se a uma combinação de tecnologias que oferecem conectividade de internet móvel sem fio em dispositivos como smartphone, tablet, tá? E laptops, tá bom? Então vou explicar aqui um pouquinho da tecnologia de cada um. 3G ou terceira geração. O 3G é uma geração da tecnologia de comunicação de celulares que permite a transmissão de dados em alta velocidade em dispositivos móveis. Ele oferece velocidade de dados mais rápido do que as tecnologias anteriores, como o GSM, Global System for Mobile Communication, permitindo taxas de transferência de até 2 megabits por segundo. O 3G é amplamente utilizado para acesso da internet móvel, streaming de vídeo, chamadas de vídeo e outras aplicações que exigem largura de banda significativa em dispositivos móveis, né? Então hoje, pessoal, todo mundo já sabe que o 3G aí todo mundo usa, né? Então tá mais simples. Wi-Fi. O Wi-Fi é um padrão de comunicação sem fio que permite a transmissão de dados de redes locais. Ele opera em faixas de frequência sem licença e é amplamente utilizado para conectar dispositivos de rede de internet local, como em casa, escritório, aeroportos, cafés, tá? O Wi-Fi oferece velocidade de dados mais rápido que as tecnologias dos celulares, geralmente variando entre alguns megabits a várias centenas de megabits, dependendo do padrão Wi-Fi, como o 802.11, 802.11ac
E agora tem o 802.13ax, eu acho que é 13, e das comunicações da rede. Juntos, o 3G e o Wi-Fi podem oferecer ao usuário uma experiência de conectividade mais completa e flexível. Então, hoje todo mundo tá mais familiarizado, né? Referente ao 3G, ao Wi-Fi. Geralmente todo mundo usa isso, né? Esse tipo de tecnologia. E ele é um protocolo também, tá? Então, compatibilidade com móvel como 3G. O 3G permite que os dispositivos se conectem à internet quando estão em movimento, utilizando a infraestrutura de rede de celular. Isso é útil quando os usuários estão fora de casa ou do escritório e precisam de acesso à internet em seus dispositivos móveis. Conectividade sem fio com Wi-Fi. O Wi-Fi oferece uma maneira rápida e conveniente de se conectar-se à internet em locais fixos, como em casa, escritório ou locais públicos de rede de lugares, né, que tem Wi-Fi disponível, tá? Isso geralmente proporciona uma experiência de internet mais rápida e estável do que o acesso via celular ou o 3G, tá? O XPON, ou Passive Operational Network, de próxima geração, refere-se a uma arquitetura de rede de fibra ótica, tá? Passiva que integra tanto o padrão EPON, o Ethernet Passive Optica Network, quanto o padrão GPON, que é o Gigabit Passive Optational Network. Essa integração permite que a rede suporte ambos os padrões, oferecendo flexibilidade e eficiência na implementação de rede de acesso de fibra ótica. EPON e GPON são dois padrões de rede de fibra ótica passiva que oferecem conectividade de banda larga de alta velocidade. O EPON utiliza a Ethernet como protocolo de camada de acesso, enquanto o GPON utiliza um protocolo de camada de acesso próprio. Pessoal, geralmente é utilizado mais o GPON, tá? Integração. O XPON permite a integração de ambos os padrões em uma única infraestrutura de rede. Isso significa que os operadores de rede podem implementar uma rede ótica pacífica única que suporta tanto o EPON quanto o GPON, oferecendo flexibilidade na escolha de padrões, né, de acordo com as necessidades especificadas de cada aplicação ou localidade. Flexibilidade. Como o XPON, os provedores de serviço podem escolher entre o EPON e o GPON para entender as demandas de largura de banda, serviço e custo de implementação. Isso permite uma adaptação mais fácil às necessidades dos assinantes e às condições locais da rede. Pessoal, isso daqui é bastante útil, tá? Porque geralmente a nossa tecnologia é através de GPON, tá? Então, os provedores aqui no interior aqui de São Paulo, eles preferiram mais usar o GPON do que o EPON. Não sei porquê, mas eles aderiram esse padrão aqui no interior, tá? Então, compatibilidade. O XPON é projetado para ser compatível com equipamentos EPON e GPON existentes, facilitando a migração e a atualização de redes existentes para suportar os benefícios da integração XPON. Benefícios. Para os assinantes do XPON, pode significar uma maior escolha de serviços de banda larga,
maior confiabilidade de rede e capacidade de suportar aplicações futuras de alta largura de banda, como vídeo de alta definição, UHD, realidade virtual, o VR, e a Internet das Coisas, ou IoT. Em resumo, o XPON é uma boa abordagem integrada para redes de fibra ótica passiva que suporta tanto o padrão EPON quanto o GPON, oferecendo flexibilidade, eficiência e escalabilidade na implementação de redes de acesso de fibra ótica. Então, pessoal, com o avanço aí da tecnologia, né, equipamentos de IoT, quando você fala Alexa, acender minha luz, ele usa, né, essa tecnologia, tá? Realidade virtual, hoje em dia tá vindo muito, né? Aí tem equipamentos aí da Google, da Apple, vindo aí com VR, né? Então, essa tecnologia também é utilizada, tá? Fast Ethernet. O Fast Ethernet, né, ele é um padrão de rede que oferece velocidade de transmissão de até 100 megabits por segundo, tá? Então essa tecnologia ela é pequena, tá? Para hoje em dia, ela não é muito boa para hoje em dia, porque hoje em dia tá muito pesado as coisas para baixar, para fazer tudo, né? Então ele foi desenvolvido com uma evolução do padrão Ethernet original, também conhecido como 10 base T, que opera na velocidade de até 10 megabits por segundo. Então de 10 megabits para 100 já foi um grande avanço, né? Então, velocidade de transmissão, o Fast Ethernet oferece uma velocidade de transmissão aí e dados 10 vezes mais rápido do que o original, né? E essa velocidade é aumentada permitindo que as redes suportam aí aplicações mais existentes em termos de largura de banda, como transferência de arquivos de grande porte, vídeos em streamers, né? Streamings, e acesso de internet mais rápido, tá? A compatibilidade dele com o Ethernet original é totalmente compatível, tá? Então é só mudar algumas coisas dos equipamentos, tá? Os padrões foi padronizado pelo IEE, né? Como a parte do 802.3U, que define várias implementações de Fast Ethernet, incluindo a 100 base TX, que utiliza dados de par trançado, né? Então, como nós falamos aí nas outras aulas, né, cabo de par trançado, né, que cada um significa, tudo. Então, estamos aqui também falando novamente, tá? E que utiliza aí a fibra ótica. Topologia. O Fast Ethernet suporta várias topologias de rede, incluindo estrela, barramento, anel, tá? Então, nós falamos lá nas aulas anteriores o que significava cada uma, e aqui o Fast Ethernet ele é totalmente compatível, tá? E ele é frequentemente implementado em topologias, né, para conectar switches e entre outros, e oferece um melhor desempenho e escalabilidade em comparação com a topologia de barramento usando o Ethernet original. A aplicação do Fast Ethernet foi amplamente adotado em redes locais, ou LANs, tanto em ambientes empresariais quanto os domésticos. Ele proporciona uma melhor significativa e desempenho das redes, permitindo uma comunicação mais rápida e eficiente entre os dispositivos, tá? Então ele pode conectar aí todo mundo. O sucessor, né? O Fast Ethernet serviu como uma transição para tecnologias ainda mais rápidas,
como o Gigabit Ethernet, que suporta a velocidade de até 1 GB, e 10 GB Ethernet, que suporta a velocidade de até 10 GB, tá? Gigabit Ethernet, comumente abreviado como GBE, é um padrão de rede que suporta a velocidade de transmissão de dados de até 1 GB por segundo. Essa tecnologia representa um avanço significativo em relação ao Fast Ethernet, que opera na velocidade de até 100 megabits por segundo. O Giga Ethernet oferece uma velocidade de transmissão de dados de até 1 GB, usando 10 vezes mais rápido do que o Fast Ethernet. Isso proporciona uma largura de banda substancialmente maior, permitindo transferências de arquivo mais rápido, acesso à internet mais rápido e suporte de acesso aí a aplicações bem mais rápido, tá? A compatibilidade do Gigabit é retrocompatível com o Ether original, tá? E o Fast Ethernet, tá bom, pessoal? Então, se eu tiver equipamentos Gigabit aí, ele está totalmente compatível com as outras tecnologias anteriores, tá? Topologia. Assim como o Fast Ethernet, o Gigabit Ethernet suporta várias tecnologias de rede, incluindo estrela, anel, tá? Igual aos outros anteriores, tá? A aplicação. O Giga Ethernet é amplamente utilizado nas redes locais, LANs empresariais, data center, ambientes residenciais e em infraestrutura de provedores e serviços de internet. Então, provedores também usam esse tipo de tecnologia, tá? Então, ele oferece uma largura de bandas significativamente maior em comparação com o Fast Ethernet, permitindo uma comunicação mais rápida e eficiente entre os dispositivos conectados. O Giga Ethernet serviu como uma base sólida para tecnologias de rede ainda mais rápida, como o 10 GB Ethernet, tá? Então, o 10 GB Ethernet aí, né? E ele passa 10 GB, né? E o 40/100 gigabits Ethernet, essa tecnologia oferece ainda mais a largura de banda, desempenhando para atender às crescentes demandas das redes modernas. XGBE. XGBE é uma abreviação que se refere-se à versão padrão do Ethernet, que suporta diferentes velocidades de transmissão de dados, todas em múltiplos de 1 GB por segundo. O X, um espaço reservado para denotar qualquer múltiplo de gigabit, por exemplo, 10, 20, 40, 50, 100 gigas, tá? 10 gigabits Ethernet oferece uma velocidade de transmissão de dados de até 10 gigabits e é uma tecnologia amplamente adotada em data centers, redes de campos e outras infraestruturas que exigem uma alta taxa de velocidade de dados. 25 GDE, né, ou 25 Gigabit Ethernet, fornece uma velocidade de transmissão até 25 GB, né? É uma opção também intermediária entre o de 10 e o 40 gigabit, tá? O 40 gigabit também oferece uma velocidade de transmissão de até 40 gigabit, utilizado aí junto com servidores, suítes, tá? Data center. Esse tipo de tecnologia, pessoal, nós não vê muito, tá?
Porque esse daqui é tecnologia lá da Google, da Amazon, tá? E daí é briga de cachorro grande, tá? 50 GB, que oferece até 50 GB, né, por segundo. E embora ele seja menos comum que outras velocidades de XDBE, os 50 GB podem ser encontrados em ambientes de data center e redes de alta velocidade também, tá? O de 100 GB também oferece aí até 100 GB, tá, por segundo, utilizado em data centers e backbones. E outras velocidades também, tá? Que também tem aí de 200, 400 e até 800 GBE também, tá? Que estão sendo desenvolvidas para atender o crescimento de demanda de largura de banda e desempenho nas redes modernas, tá? Então, pessoal, essas foram as tecnologias, tá? Que tem na nossa internet, que nós vê, ou às vezes não vê, não percebe, mas está presente aí na nossa vida, tá no nosso uso, tá bom? Pessoal, tudo certo? Sim, tudo certo. Maravilha, eu acho que o José dormiu, hein? Também tô achando, sossegou. José dormiu, hein? Ei, José, deixa ele. Pessoal, então, essa foi a aula de hoje, tá? Eu ia passar até um trabalhinho para vocês aqui, mas eu passo na próxima aula. Tá bom. Tá bom? Boa noite, Guilherme. Boa noite. Eu acho que o José já dormiu, então ele vai ter uma boa noite também. Ele deve estar cansado, né? Certeza. Porque